Sejam bem-vindos todos, a gente vai começar a nossa live hoje. Então, meu nome é Anne Beatriz Promanvigiano, eu sou uma das cofundadoras do Grupo Recede Pais por Adoção. O Grupo Recede, ele existe desde 2015 e o nosso objetivo é ajudar famílias que foram constituídas por meio da adoção. A nossa missão é fazer com que esses pais não desistam dos seus filhos. Sim, existem famílias que os pais às vezes desistem deles, dos filhos, porque educar filhos não é fácil. Como que você pode fazer parte deste grupo? Você pode frequentar as nossas reuniões. Elas, antes desse isolamento social, elas aconteciam todas as terças-feiras, às 19 horas, lá na Clínica Reintegrar. E atualmente nós estamos fazendo online, todas as terças-feiras às 19 horas, nós temos uma equipe de colaboradores que estão fazendo parte, que ajudam nessa roda de conversa com os pais. E nas quintas-feiras nós temos a roda de conversa com os filhos. Elas também acontecem às 19 horas, nós fazemos dois momentos. Das 7 às 7h30 com as crianças mais novas, né, que são as crianças de 7 a 12 anos, e a partir das 7h30, às 19h30, nós fazemos com os filhos maiores de 13 anos, né? Então, você, pai, mãe, de qualquer lugar do Brasil, você pode pedir para que seu filho participe. O intuito também é criar laços, fortalecer os vínculos e criar uma rede de amizade com essas crianças, né? Hoje a nossa conversa, ela vai ser sobre abuso sexual. Como é que eu posso ajudar o meu filho a superar isso? Então eu vou chamar aqui para participar dessa conversa a Regina. Ela é uma assistente social e ela é Olá. Coordenadora executiva do Instituto Construindo Lugar Seguro. Seja bem-vinda, viu, Regina? Obrigada, Anne. É um prazer estar aí com você. Muito obrigada, e obrigada por vir participar dessa conversa. E a ideia é que seja uma conversa mesmo, para ajudar a clarear e a orientar esses pais, que essa é a finalidade do Grupo Recede. Nós temos como finalidade fazer esse tipo de orientação, de criar, e ainda mais que esse assunto, né, Regina, foi palco aí infelizmente, de notícias bem tristes, né, no nosso Brasil, e em função dessa situação que nós soubemos. E eu queria que você começar aí fazendo a nossa primeira pergunta, né, que a gente deixou aberto também para que as famílias trouxessem as suas indagações, para a gente trazer um maior esclarecimento possível, tá? Quais são os sinais que indicam que uma criança ou que um adolescente ele sofreu abuso? Existem sinais? Existe uma forma de nós, como pais e mães, enxergar isso, perceber? Então, quero desejar uma boa tarde a todos, né? Que a gente tenha uma reunião bem gostosa. Então, isso é um tema bem polêmico, né? E quando a gente mexe com a questão do ser humano, o ser humano reage de formas muito diferentes. Então, para a gente observar primeiro o que é o abuso sexual, né? Se a gente vê assim, o abuso sexual, na verdade, é um trauma, né? É uma reação do corpo, né? Que a pessoa pode fazer o quê? Ou ela estagna, ou ela vai para frente, ou ela reage, né? Ou ela trava. Então, a questão de travar, congelar, é o trauma. Então, para a gente ver assim, então cada pessoa reage de uma forma diferente, de acordo com a estrutura, a resiliência, né? Então, para a gente observar, eu tenho aqui, por exemplo, aqui uma mimosa, né? Vamos fazer de conta que essa mimosa passou por um trauma, né? Então, alguma coisa aconteceu com ela, veja bem. Aqui, ó, ela foi retirada uma parte dela. A gente pode comparar isso como, digamos assim, um abuso sexual. Então, essa mimosa em si, é esse o abuso. Vamos fazer essa comparação para a gente entender um pouquinho, né? Qual é esse sinal? Como é que a gente vai descobrir? Porque muitas vezes a criança aparece assim, ó. Ninguém vê aparentemente algum sinal. Mas com o tempo, quando a gente vai convivendo, né? Eu vou observar ela de um lado, do outro,
de repente vejo, opa, alguma coisa está acontecendo com essa criança, esse adolescente. Então, quais seriam esses sinais, né? O sinal não é que toda criança que tem um sinal é que passou por abuso, né? Então, pode ser vários tipos de reações que a criança pode observar. Então, primeira coisa, é bem importante os sinais que eu for estar focando aqui, para não dizer assim, puxa, eu tenho esse, eu vejo a criança tem, ela passou por abuso. Então, primeira coisa assim, não entre em pânico, né? Então, alguns sinais, por exemplo, a criança tem dificuldade na escola, né? Ela tem distúrbios no aprendizado, né? Então, veja bem, se essa criança passou por um abuso, ela tá com uma dor, né? Então, essa dor vai impedir muitas vezes dela aprender, né? Na escola, ela vai ter muita dificuldade. Outra questão é, ela tem um autoconceito negativo dela. Por quê? Alguma coisa aconteceu com ela, né? Então, ela vê que ela não é perfeita, alguma coisa está faltando nela. Então, ela tem um autoconceito negativo muito forte. Então, E mexe muito na dependendo, isso é autoestima. muito legal de você ter falado isso, porque dependendo da idade, será que a criança tem consciência de que ela está sendo abusada? Ela, ela, Hum, ela, ela normalmente sente que aquilo no começo não foi bom, né? O que está acontecendo. E às vezes o abusador é alguém da própria família, Sim, né? Imagina. então depende, às vezes ela é tão pequena que ela acha que aquilo faz parte da rotina, da cultura familiar. Mas a gente tem aquela questão do bom senso, da consciência, mesmo pequena, da criança vai dizer, opa, alguma coisa errada está acontecendo comigo. Então, muitos desses sinais é, elas podem aparecer depois de muitos anos, como adulto até, né? Porque é uma dor tão grande e é uma reação do corpo e ela reprime e vai para o inconsciente. Então, às vezes tem uma infância normal e tudo mais, e de repente, às vezes na adolescência, na vida adulta aparecem alguns sintomas, né? E aí fica o Então, que até eu ia te perguntar, né? Porque às vezes a criança ou o adolescente ele tem um comportamento que ele não é adequado, vamos dizer assim, mas ele está vinculado àquele trauma que ele teve, né? E que de sim. repente ele nem tinha consciência, ou até vem à tona, né, essa consciência, Uhum. né? Muitas vezes é inconsciente, né? Nós hoje, adultos, né, temos reações que muitas vezes não sabemos da onde, qual o fruto dessas reações, né? Então, com certeza, a maioria é inconsciente, né? Então, Tem questões conscientes também, uhum, sinais, né? uhum, Por exemplo, a criança tem medo de estar com adultos, medo de fazer novas amizades, né? Porque a confiança dela foi quebrada, né? Ou que uhum, aconteça de novo. Então, uhum, tem que estar alerta com aquela criança que é tímida, retraída, né? Alguma coisa uhum, tem ali por ela ser, né? Pode ser o temperamento, né? Mas pode uhum. ser que foi também a questão do medo de estar com pessoas, Às vezes né? a gente fala até para quem é professor, né? Por muitos anos, eu trabalhei numa rede pública de ensino e eu lembro de uma aluninha que eu tive que de um dia para o outro o comportamento dela mudou. Ah, aí é um sinal bem E visível, aí é um né? sinal, né? Exato. Então, quando você conhece a criança faz tempo e de repente muda, opa, aí é bem visível. Mas quando você não conhece a criança de muito tempo, né? E Uhum, o abuso aconteceu antes disso. Aí tem que estar estudando mais, né? Vendo algumas reações, alguns uhum, sintomas dela, assim. uhum, é, é, já na adolescência, muitas vezes aparece, né? uhum. Então, às vezes tem compulsividade na limpeza, quer limpar muito, ou o contrário, né? Ela se sente tão suja, então ela nem quer mais se limpar também por causa do abuso que aconteceu. O acesso Uhum, de raiva, né? Porque ela mexeu com as emoções, né? Então é uhum, uma forma de ela colocar para fora, né? Então uhum, é, a mentira ou furtos, né? São uhum, vários sintomas assim. Puxa, isso não faz parte da natureza humana, da criança mesmo, aham. né? Estudando até um pouquinho, né, para a gente estar aqui juntas, tem crianças que até às vezes se machucam, se automutilam, Automutilação. né? Porque Então, é como se porque é elas a quisessem. dor, né? Uhum.
até algumas chegam a evacuar muito, como se estivessem querendo pôr para fora aquela dor, aquele sofrimento que... Porque assim, a dor tem o poder de aliviar, né? A angústia. Então é aquela angústia que elas estão sentindo. Então elas têm que pôr para fora de alguma forma, né? E é bem complicado, né? E, poxa, quando uma família percebe isso, Regina, como que a gente pode fazer para ajudar essa criança, né? Como é que os pais podem contribuir para superar isso? Como que é? Então, algumas coisas são bem importantes para não revitimizar a criança. O que que é revitimizar, né? Você exigir que a criança fale, você passou por abuso e tal, né? Aí você já está revitimizando de novo, porque ela tem que se expressar espontaneamente, né? Tem que haver uma revelação espontânea. Essa revelação espontânea pode ser de várias formas, né? Por exemplo, depende da idade que ela tem, né? Você pode assistir um filme, ler uma história, que nem agora essa semana que teve na mídia da menina que do aborto. Então são assim, são assuntos que podem abrir para o diálogo, né? E para o diálogo é importante que faça-se perguntas abertas, né? Não que a criança só responda sim ou não, né? Ou não fazer as perguntas às vezes direto, né? Você foi abusado? Às vezes ela vai se sentir um pouco, né, ameaçada e tal. Vai falando pelas beiradas, assim. Se conhece alguém que por acaso foi, ou se, né, se acontecesse, o que que você ia fazer? Então vai conversando. Aí depende da idade da criança, né? Então você tem que ver a maturidade dela. Mas é importante que quando a criança revelar, o adolescente revelar, que o adulto não reaja com horror, com choque. Nossa, né? Nessa hora a gente tem que ser assim bem acolhedor mesmo, né? Para não ter um julgamento com a criança, mas puxa, mas o que que se fez, né? Você teve alguma roupa, coisa assim? Então não tente julgar a criança, ouça, isso que é o mais importante, ouça. Porque Né? a pessoa que foi vítima, né, do abuso, num determinado momento ela passa um momento assim de o que que eu fiz para provocar isso, né? Uma culpa, Ela né? sempre, a culpa sempre vem junto, né? A culpa assim, puxa, por que que eu não reagi? O que que eu fiz? Por que que eu não falei para ninguém? Então a culpa sempre tá, muitas vezes o agressor, ele manipulou tanto, ameaçou tanto, né? Falou tanto na hora que a criança sentiu culpa, mas a criança não é culpada. Então isso é uma das coisas muito importantes que os pais podem conversar com ela, né? Para a criança se aquietar, ó, não foi culpa sua, não foi, né? Você não é capaz de fazer isso, deixar que o adulto faça isso contigo, né? Então, é importante que nesse momento os pais tenham mesmo uma atitude acolhedora, de E, ouvir, e né? dentro da tua experiência, Regina, quem que é o abusador? Quem que é essa pessoa? Olha, pelas estatísticas, 85% dos abusadores estão dentro de casa, né? São familiares próximos, né? Às vezes padrinho, um tio, tia também, né? A gente em geral só põe gênero masculino, mas as mulheres também têm abusadoras, né? O índice é menor, mas para a gente ver, né, que a maioria acontece em casa. Né? Então, a gente tem que estar bem atento, né, para essa situação, de alertar as crianças, tá? A pessoa da família, em geral, é a que tem, é a que ela confia mais, né? É o aconchego, e agora ela foi o agressor. Então, isso é importante da criança ter alguém outro para criar novamente confiança, para ela sentir liberdade em falar. O abusador normalmente é alguém que já convive com a família, por isso Próximo, próximo, e às vezes os pais, vamos supor que seja alguém próximo, se não for os próprios, né, pais, porque infelizmente a gente tem, pelos dados a gente também tem isso, né? A família confia, nós temos muitos casos, né? E existe uma probabilidade grande, até dentro da comunidade cristã,
Sim, que não tem que exceções. pensa assim, né? Não tem bem isso. Mas a pessoa fala: não, é meu amigo, convive tanto tempo, e aí deixa, e a criança acaba sendo vítima disso, porque a pessoa era um abusador É. e só faltou oportunidade, né? Então tem que estar bem cauteloso, não é aquela história que a gente fala, né? Ah, crianças não conversem com estranhos. Não, hoje a gente tem que falar diferente. Esteja atento com quem você conhece, né? Uhum, Não permita. Então é importante instruir a criança, né? Se você está uhum, desconfiada de alguma coisa, né? Para a criança revelar para ela, olha, eu sou a pessoa de confiança. Então você ter esse lugar seguro, né? Então os pais é uhum, importante eles acolherem a criança nesse sentido, né? uhum. Acolher e muito por provavelmente também criar esse, provavelmente não, ter, né, essa abertura, criar um caminho onde é que a criança sinta-se à vontade para externar, né, ou até identificar que aquilo que ela viveu foi um abuso, um trauma, porque o que a gente tem também dentro, eu vejo dentro do grupo, né, do Recede, nós temos famílias que as crianças elas foram adotadas já maiores, né, 8, 9, 10 anos, e de repente essas crianças, até elas não têm consciência do que elas viveram, mas foram traumatizadas, como você mostrou a mexerica Uhum, ali, que achei perfeito, né? Quer dizer, tá, foi tirado uma parte delas, e ela também, às vezes, nem consciência daquilo ela tem, né? E aí a uhum. importância do que os pais fazerem para isso tudo. Então, é importante que essa criança ela se veja, né? Que nem da mexerica aqui, né? Tá, Uhum, alguma parte vai tá faltando, é difícil a gente conseguir repor. Ela não vai se tornar de novo como ela era antes, mas ela pode se tornar alguém que não uhum, faça violência novamente, né? Então, orientar a criança nesse sentido de que ela pode ter uma família melhor que o que aconteceu com ela, então dela não repetir, ela não ser o agressor, né? Porque a gente uhum, sabe que 99% dos agressores foram vítimas, né? Passaram por uhum, abuso, né? Então da uhum, gente quebrar esse ciclo da violência. Então, de colocar isso para as crianças, né? Delas elas se protegerem, né? Porque não existe, na verdade, lugar seguro, mas elas podem estar se protegendo onde elas estiverem, né? uhum, Então, é importante também o atendimento psicológico, né? Porque a gente uhum, vê a marca que ficou na criança é muito grande, né? Ela pega a questão da alma, do espírito, da questão emocional. Então, é algo assim que fica muito forte marcado. Então, a terapia é muito importante a criança uhum, passar, né? Ou uhum, se não, na vida adulta, na adolescência, né? uhum, E é importante a criança entender isso, como é bom ela conseguir resgatar novamente a autoestima dela, porque a autoestima dela foi totalmente destruída, né? uhum. Então, é importante os pais também não super protegerem, porque às vezes há o oposto, né? Ah, agora meu filho não pode fazer mais nada, né? Uhum. Tem que viver aqui enjaulado, e não tem como viver totalmente a vida toda enjaulado Sim. dentro de casa, né? Uhum. É E super. alguns pais até confundem, porque acabam trazendo essa confusão na mente da criança, então não deixam nem dar um abraço, nem que, Exatamente. né? Aham, aquele Tudo torna, radical assim. tudo torna-se. E aí, como lidar com isso, né? E aí se torna doentio, né? Então toda a família fica doente nesse sentido. Não, então vamos juntos, vamos aos poucos ressignificar, vamos dar abraço, respeitar o limite da criança também, né? Uhum, Porque também tem o contrário também, é, tem crianças que elas têm essa questão sexual bem aguçada, né? É um dos sinais também, né? A questão da uhum, masturbação visível e contínua. Então, essa é uma outra questão de estar tratando, né? uhum, Porque assim, porque muitas vezes o abuso sexual, ele foi manipulado de uma forma que levou o prazer à criança também, né? Não uhum, é só o estupro a questão do abuso, né? O abuso uhum, pode ser de várias formas. Então, uhum, essa questão, quando já houve essa questão sexual aguçada, aí é importante
de não assustar a criança também. Ah, não pode, né? Tá lá masturbando, tá vendo essas revistas pornográficas. Falar de forma assim clara, olha só, isso aqui não faz parte da sua idade ainda, né? Isso é para a vida adulta, você ainda é criança, você é adolescente, então falar assim claramente para a criança, né? Porque a questão do prazer é muito difícil quando a criança já tem essa questão, né? A gente observa nas escolas e tal. Então, o importante é você substituir por um outro prazer, né? O prazer de brincar, o prazer de fazer atividades físicas. Veja algum outro tipo de prazer que a criança possa, que é da idade dela, né? Que é possível ela substituir, ela de alguma forma viver de forma mais saudável de acordo com a idade, né? Não, muito jóia. Tem muitas pessoas que estão entrando aqui, estão, né, falando algumas frases, comentando, ah, meu pai né, não deixava nem sentar no colo e tal. A gente tem que ter, tudo tem que ter uma questão de equilíbrio, né, Bom senso, Regina? né? Na hora de orientar. Mas é importante os pais acessarem esse tipo de informação. Nós, pelo menos, vou dizer por mim, a gente é de uma Sim. geração onde esse assunto, ele vinha muito, não era muito externado, né? Apesar de, por exemplo, a minha mãe sempre procurou, olha, sempre que tiverem dúvidas, você pode perguntar o que é, né? Minha mãe sempre abriu isso, apesar de que a gente tinha vergonha, né? Às vezes de abordar, mas eu lembro de perguntar para minha mãe o que era essa violência, né? Violência sexual. Eu lembro de ter perguntado para ela o que era isso, eu era criança, porque eu tinha visto uma reportagem. Eu acho interessante a gente deixar os nossos filhos, vamos dizer assim, não expor, mas também permitir abrir um diálogo de conversa para que eles se sintam à vontade até de, né, fazer as perguntas e trazer. Tem aqui a Valesca que está colocando no caso de uma adoção. Oi, Valesca, agora é tua vez, né? Já foi a tua live, agora é a gente. Então, de uma criança, por exemplo, que foi abusada por uma figura masculina, não teríamos que ter mais cuidado na escolha dos pais por adoção para a adaptação da criança mesmo? De repente, saber escolher melhor quem serão os pais, que não tem como, né? Não tem como, Mas eu acho que o trabalho do Recede esse é a essência, né? Trabalhar os pais, né? Nesse sentido e abrir o jogo, falar assim abertamente, né? A questão do cuidado, né? Mesmo. Às vezes as crianças, elas têm, por ser a maioria figura masculina, o agressor, elas têm medo, né? Dessa figura, mas como é importante ressignificar, né? E isso que você falou até, tem crianças que elas viveram isso e tem crianças que foram expostas a isso, tá? Que também é o mesmo, é uma violência, é um abuso da mesma forma, não é? Sim, porque elas viram, né? Isso que você está falando, a questão da exposta, né? Ela é a questão do abuso sexual visual, sem contato físico, né? Então, a gente sabe que pelos dados, no Brasil, até 18 anos, a cada 3 crianças, uma criança será abusada sexualmente no Brasil até 18 anos. Então, a porcentagem é muito grande. E aí entra principalmente essa questão do abuso visual, né? Se você está vendo alguém masturbando na sua frente, ou você vê alguém tendo relações na sua frente, ou até a questão de estar nu, né? Então, por isso que a gente alerta muito também os pais essa questão, né? Até uma certa idade, né? Tenha uma intimidade, mas tenha também temor nesse sentido, né? Porque pode ser um abuso a criança ver os pais ali, né? É uma forma de abuso, né? Volta e meia dentro das nossas conversas, aconteceu muito já de ter pais que falaram assim, mas é certo ou errado? Deixa o filho dormir junto, deixa... E a gente sempre tem um cuidado por causa disso, né? Tá, esse filho vai estar convivendo no seu quarto, na sua cama, e aí, né? Não, ele Qual a vantagem? Por que ele tem que estar lá? É um momento íntimo do casal, né? E até sendo bebê,
né? Ela não está consciente. Gente, Ela a não nossa vê, ela nem está mente, percebendo, ela não a percebe. nossa mente tá sendo criada desde o feto, até no feto, né? Quando está na barriga da mãe, né? Está em formação. Nós somos frutos do que nós ouvimos e vimos desde a barriga da nossa mãe até depois também bebê, né? Tem uma conexão, a gente consegue perceber a criança, às vezes não sabe o que é, mas sabe que é alguma coisa que não é coerente, né? Então, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é o dever nosso, né, de proteger as crianças. Então, proteja, né? Se você quer ter uma relação íntima com o seu marido, né, a sua esposa, pega esse momento, então, retira o bebê se ele dorme junto com vocês, né, no mesmo quarto, né, para que ele não ouça, né, não veja, né, tá dormindo, né, mas proteja, né. Sim. A gente nunca sabe o que pode tudo acontecer na mente de uma criança, de um bebê, né. Então é importante proteger nesse sentido. Sim, eu queria muito que você falasse um pouco mais sobre essa questão do que os pais podem fazer para proteger os filhos, e eu queria que você contasse um pouco do Instituto Construindo um Lugar Seguro, que vocês, né, eu vou deixar você falar, mas é um projeto tão bonito, e até para que as pessoas conheçam e, de repente, possam até acessar o Instituto para promover esse tipo de ação protetiva, vamos dizer assim, né? Então, da prevenção, primeiramente, nessa questão dos pais, né? Então, informar, conversar, ter um diálogo com os filhos, né? Explicando de acordo com a idade, né? Então, respeitando a idade intelectual, é importante ter essa abertura, né? E quando a criança falar alguma coisa, acredite nela, né? Em geral, as crianças, elas não inventam. É pouca porcentagem que inventam, que passaram por abuso. Agora, o adolescente já é uma outra história, né? Se houver a mentira, ele não consegue durar muito tempo, né? Verdade. Por muito tempo não consegue, né? Ele não, Então, a é mentira importante. não se sustenta por muito tempo, né, Exatamente. Regina? Então, e falar para as crianças, né? Para elas terem cautela quando alguma coisa acontecer, elas falarem, né? Então, o importante é mesmo ter esse vínculo de confiança com os pais. Então, o trabalho que o Instituto Construindo Lugar Seguro realiza é bem esse trabalho de orientação. A gente tem uma metodologia através de vivências, jogos educativos que nós mesmos criamos, que é através do brincar que a criança vai revelar espontaneamente, né? Você passou por abuso, então a gente tem uns jogos de tabuleiro, de cartas, que há algumas situações que a gente propicia, né? E ela pode estar revelando algumas situações. Então, nosso material é direcionado para escolas, organizações, né? Nós damos capacitação para os adultos que vão usar o material, né? Se de repente tiver algum psicólogo que quer usar em clínicas, aí a gente já sabe que ele já tem um conhecimento, né? Porque às vezes é mexer no vespeiro, né? A gente tocar num assunto e a pessoa não está preparada para trabalhar isso, né? Aí pode complicar mais ainda. Então, por isso que a importância de fazer um encaminhamento para que essa criança seja cuidada ou, né, entre num processo psicoterapêutico com um profissional, com um psicólogo. Esse profissional é o psicólogo. Importante. Você vai dizer assim, mas a criança está normal, ela não tem nada, né? Mas fica no inconsciente. Né? É importante, né? Tentar ressignificar essa mimosa aqui, né? Que foi machucada. Ela vai dizer assim, não, ó, ela tá perfeitinha, olha só, não tem nada, mas é importante. Tem técnicos responsáveis pela idade também, né? Que é algo contínuo. Então, porque às vezes a criança pode estar agindo assim, pode virar um adulto assim, mas de repente tem um gatilho que ela faça lembrar essa situação, né? E tem adultos, às vezes, que surtam, né? Que eles replicam algumas questões na sua própria família, né? Fruto de um abuso sexual que não foi tratado na infância, né? E quanto antes tratado, melhor, né? Isso a gente já sabe, né? Para não acumular mais traumas, mais consequências, né? O que as literaturas normalmente mostram para a gente é justamente isso. A pessoa que foi vítima de abuso, ela não tratou-se, a tendência é
replicar o que ela viveu. Às vezes de formas diferentes, né? Diferentes. Às vezes ela não é abusadora sexual, mas ela tem abuso de poder, né? Às vezes são profissionais que têm um cargo de poder na sua empresa, né? E aí ele abusa dos funcionários, né? Então são várias situações que podem dar que esse gatilho, né? Que a gente fala, né? Que de alguma forma vai colocar para fora o que ele engoliu até então, né? Então, todos nós passamos por algum tipo de abuso, né? Ou psicológico, ou de violência física, ou negligência, né? E Então, me todo conta, mundo tem que ser tratado, né? e me conte uma coisa, a criança, vamos lá, dentro do projeto que vocês desenvolvem, e eu estou falando porque uma das questões que lá no grupo que eu vejo com os filhos é justamente promover um ambiente onde a criança sinta-se à vontade até para ela expor. De repente, para ela, algumas crianças precisam, né, falar, precisam contar. E aí, o que acontece com essa informação? De repente surgiu uma situação que essa criança veio e externou. O que se deve fazer? O que vocês orientam? Então, se for em grupo, né? Que nem os jogos, né? Que nós temos, é em grupo. E se a criança revelar ali alguma situação, aí o adulto tem que ter aquele pensar assim, ele deve conhecer a criança e o grupo. Será que eu vou expor ela novamente? Ou depois eu falo com ela individualmente? Ou às vezes tem situações que até é bom tratar em grupo, porque outras crianças podem estar se identificando. Então, por isso que o adulto tem que ter esse feeling, né? Nessa hora, para não revitimizar de novo, ou outras crianças, né? Revitimizar. Então, ela tem que ou na hora do jogo, você observou que a criança assim ficou meio incomodada e tal, ou ela não queria falar, opa, é um outro sinal, né? Então converse depois com ela, né? Se ela gostaria, sempre diz assim, olha, eu estou aqui, se você tem algo para me falar, eu estou aqui, você pode confiar em mim, né? E então, trazer essa questão da confiança, da segurança, né, para as crianças. E na hora da revelação, é importante você encaminhar para os órgãos competentes, né? Essa questão da denúncia é nosso dever como cidadão, né? Então, como é que eu faço a denúncia? Tem o Disque 100, que é dos direitos humanos, né? Esse Disque 100 vale para qualquer tipo de abuso, né? Você liga lá, você pode fazer uma denúncia anônima, se proteja, é muito importante você se proteger. Mas você precisa de alguns dados com relação à questão do abuso, se você tiver o nome da pessoa, né? E aí, só para a gente saber como é que funciona esse Disque 100. Isso é super importante. 24 horas que o órgão encaminha para o órgão competente. Né? Então, esse órgão competente vai estar aí investigando, né? Ele que vai fazer essa tarefa de investigar, de ver se é fato ou não. Né? Então, até a questão de suspeita, a gente também pode fazer a denúncia. Né? O estatuto então, diz que se a gente suspeitar, fala que a gente pode precisa, fazer, a gente deve, né? Deve pode falar. Não, a gente deve fazer a denúncia. Né? Então, é importante, sim, para a gente se proteger também e falar para a criança, né? Olha, as medidas vão ser tomadas, às vezes demora a questão, né, da justiça e tudo mais, e muitas vezes, né, quando o agressor é dentro de casa, né, as crianças às vezes têm medo, dizem assim, não, aí eu vou perder meu pai, vou perder meu tio, eu amo ele, né? Então tem essa questão afetiva muito forte, por isso que muitas crianças, elas não denunciam por medo de perder essa pessoa. Né? E por medo até do que essa pessoa ameaça. A gente tem muitos casos onde o agressor ameaça de morte, né? Vamos dizer assim, que se ele... Sim. Eu sei, eu vou saber olhando para você se você contou ou não. Então, pensa que a criança vive atormentada e cercada de medo.
até ela perceber que não é verdade, que ela pode e deve procurar ajuda, né? Essa criança Uhum. precisa procurar ajuda nesse sentido, né? Sim, e se sentir amada de novo, né? Ela ter pessoas com qual ela pode se ressignificar, né? A gente Uhum, percebe também que muitas vezes é abalado até a fé da criança, né? Porque o uhum, adolescente, o adulto, né? Puxa, onde é que estava Deus nessa hora, né? E muitos têm repulsa com relação, não me fale de Deus, não me fale de Bíblia, porque ele me abandonou nessa hora, ele permitiu, né? uhum, Então, para você ver como é que o abuso às vezes pode abalar toda a estrutura da pessoa, né? E uhum. trabalhar essa questão do resgate novamente, né? É. Da confiança. E vamos lá, Regina, eu e você, eu vou dizer por mim, a gente podia aproveitar esse espaço, e estou fazendo uma coisa aí sem a gente programar, hein? Vamos ver se você vai topar. Vamos lá. Nós fomos vítimas de abuso, né? E eu fui vítima de abuso, e abuso sexual também, e abuso, violência dentro de casa. O que a gente podia dizer para essa pessoa que viveu isso e que até hoje esconde, guarda isso como segredo porque tem vergonha? Não precisa sair contando aos quatro cantos do mundo, né? Mas o que a gente pode dizer para essa pessoa que hoje está adulta, hoje é mãe, tem vergonha de dizer isso ou nega? O que a gente podia contar para mostrar ou se sente como você acabou de falar? Onde estava Deus quando isso tudo aconteceu, né? Como é que a gente poderia ajudar essa pessoa? Eu acredito assim que há situações da nossa vida que nos servem para amadurecer, né? Eu gosto de fazer os exemplos, né? Uhum, Se você vê uma planta, ela precisa da poda para ela florescer melhor, né? Quando você vê no inverno, a maioria agora, por exemplo, a videira, né? Ela é podada, só fica um haste, né? uhum, Eu posso comparar isso com o abuso, né? Que alguma uhum, parte foi retirada da gente e tal. Nossa, a gente parece que está morta, né? uhum, Mas há uma esperança, né? Essa mensagem que eu quero dar, né? uhum, Continue, busque, né? E floresça, né? uhum, No próximo ano você vai ver como é que você vai ficar bem melhor, né? uhum, A flora vai ficar bem mais bonita, vai dar muito mais uhum. frutos, né? A Então nunca perder a possibilidade de, esperança. de haver cura nisso, né? Há A de possibilidade. ressignificar o que você É, falou, né? eu acho que assim, é um processo de cura, né? A cura total, assim, é mais difícil, mas eu chamo isso de processo. E a gente tem que ter essa força, né? E muitas vezes pessoas ao nosso redor que nos sempre dão a força, puxa, né? Então, tenha pessoas que te façam bem, né? Tenha momentos que você tenha para você ressignificar a tua autoestima, né? É um Uhum, processo longo, mas há esperança, né? Então, uhum, tente ressignificar, uhum, reverter a situação, quebrar o ciclo da violência, né? Acho que é isso o nosso trabalho hoje, né? Se a gente uhum, passou por violência na infância, hoje eu não quero que ninguém mais passe, né? uhum, Então, de você ter uma bandeira nesse sentido e fazer a uhum, diferença pelo lado bom, né? uhum. A minha compaixão nessa área veio por causa do que eu vivi, e eu falo, eu sei que dor é essa, e eu sei qual é a reação que isso traz, o que provoca, né? E por isso que eu tenho uma compaixão tremenda, e no Resed eu fico muito mais vinculada com as crianças, né? Até onde é possível, ajudando esses pais a enxergar que o comportamento inadequado é fruto, infelizmente, de algo que foi devastador na vida desse filho, e que com muita paciência, com muito amor, a gente consegue Uhum. é, ressignificar, trazer cura e apontar caminhos para essa cura, que Uhum. existem, É. né? Existe essa Eu acredito possibilidade. assim, que nem essa mimosa, né? Eu não vou Uhum, jogar fora. O que que eu vou fazer? Ela pode se ressignificar, né? E ela se uhum. torna deliciosa, né? Boa. Então, ela é útil, nós somos útil para a sociedade, Uhum, mesmo com, né, algumas questões que não estão mais aí.
mas a gente ainda é deliciosa, né? A mimosa pocã, por exemplo, aqui, né? Então, nesse sentido, eu sou útil para a sociedade, né? E eu não preciso me jogar fora, né? Eu ainda posso, eu estou aqui. Muitas pessoas, E tem as elas acham... sementes, né? Tem as Tem sementes. sementes, exatamente. Eu ainda posso dar frutos e viver adiante, né? Então, acho que mais ou menos essa mensagem que eu posso dar, né? Para as pessoas que passaram por abuso e não desistir. Muito joia. Muito bom. Rê, tem mais alguma coisa que você acha importante da gente conversar? Então, tem o nosso instituto, se você quer conhecer um pouco mais, entra no site, é www.lugarseguro.org, né? Nós somos uma organização da sociedade civil. Podemos, agora na pandemia está um pouco mais difícil, né? Mas a gente vai até as escolas, organizações, onde tiver crianças, né? Para aplicar esse material, para orientar os pais, damos palestras também. E é importante também que a gente mude essa situação no Brasil, né? A gente sabe que é no mundo, é uma questão histórica, o abuso sexual sempre houve na história, né? Antes de Cristo ainda, a gente vê na Bíblia vários casos também, então é algo histórico, né? Mas a gente nunca deve desistir, né? De mesmo a gente ressignificar essas questões de violência, né? E não julgar, né? Muitas vezes temos essa questão de julgar algumas situações. Não, conheça a história. Por que a pessoa tem esse comportamento? Por que a criança tem esse comportamento? Estude ela, né? Ouça ela. Deixa ela se expressar o que ela está sentindo ali, né? Então, de trabalhar essa questão da inteligência emocional é uma das formas de você poder tratar, né? Então, E não tem como a gente prever o que o nosso filho vai fazer, porque eu acho que isso é uma coisa que não sei se a gente chegou a responder bem o que a Valesca colocou, né? Fez a colocação, mas eu penso que nós como pais, nós não temos como prever, por exemplo, né? Infelizmente, dentro da nossa família, teve uma pessoa que passou, né, por uma violência, um estupro, depois de adulta. E aí, como que faz, né? Então, eu como mãe, como pai, como é que eu vou trabalhar? Não tem como eu saber quando é que os filhos vão fazer isso. E não tem como eu ser escolhida, né? Escolher um pai, quem pai que vai ser um bom pai para essa criança que passou por isso, né? Eu penso que todos os pais antes da adoção eles passam por uma análise, uma triagem, eles são avaliados, passam por um processo, mas não tem como dizer quem vai dar conta, quem não vai dar conta, né? E aí onde entra, não tem. E aí onde entra a ação de um profissional para ajudar, né, nessa família, né? O terapeuta para estar ajudando, orientando, né? E é importante tratar, né? Alguém perguntou se o Instituto trabalha a família, né? A gente não faz o trabalho com famílias, e sim damos a capacitação, né? Damos assessoramento às organizações e escolas. A família aí a gente deixa para os técnicos, né? Para as clínicas especializadas, né? O RECED mesmo também dá orientação, trabalho em grupo, né? Que é bem importante nesse sentido também. Então, no caso de, por exemplo, qualquer organização, ou se tiver aqui uma coordenadora de escola, ou professor, esse tipo de trabalho que vocês fazem até para ajudar esses profissionais que lidam diretamente com as crianças a saber eles como observarem alguns sinais de alerta, né? Porque a gente sabe que, tirando agora na época da pandemia, mas a criança fica maior tempo na escola, né? Muitas vezes a criança não aprende, tem problemas de comportamento, mas investiga o porquê, né? Por que ela está tendo esses comportamentos? Então é importante ter esse olhar clínico, né? Esse olhar atento para esses comportamentos, ou até aquele que é bem quieto, bem tímido, né? Então, e fazer os encaminhamentos adequados, né? Não deixar de fazer esse encaminhamento. Não deixar que a criança ainda está sendo moldada, né? E as pessoas ou a organização que tiver o interesse de, vamos desenvolver um projeto dentro da minha empresa ou dentro né, da minha ONG, como que faz para Então, chamar?
Aí entre em contato conosco, né? O e-mail é contato@lugarseguro.org e a gente pode estar conversando, né? O que que a gente pode estar fazendo? E a gente sempre usa a ferramenta lúdica, né? Porque o jogo, o lúdico, é a linguagem da criança. Até do adulto, é a forma espontânea, Sim. né? Então, quantas vezes, quando a gente está jogando, você vê quem a pessoa é na verdade, né? Aquilo que está dentro, mostra, assim. Então, uma coisa é você fazer entrevista, aí, né, tem aquela fachada, eu sou tal pessoa e tal, a criança também tem receio, né? Então, essa ferramenta, até uma dica, né, para os pais, para os professores, use o lúdico, use o brincar, né? As dinâmicas que são, você faz algumas situações, qual seria a reação? Então, é uma forma de tratamento, é uma forma, assim, de colocar para fora também o que tem, né? É, então, eu acredito assim, que é um investimento a longo prazo, né? A gente pensa assim, vai acabar agora tudo isso, né? Mas que nem eu falei, o abuso já está há séculos, né? Mas a gente nunca pode perder a esperança de que possa diminuir, né? Então, e essa questão das ferramentas do Disque 100, a políticas públicas que já estão trabalhando mais, né? Não é mais tabu como antes, né? Então, eu acredito assim que a situação já está mudando bastante para o bem, né? Então, as crianças Graças estão a sendo Deus. mais Apesar protegidas, de ter né? aumentado muito, né? Até teve uma pessoa que escreveu aqui num dos nossos comentários, né, que aqui nesse momento de isolamento social aumentou muito o índice de violência, porque Sim. como o agressor está dentro, né? Então, e isso é uma coisa importante, que quando voltar a princípio a tal normalidade, né, que não vai ser mais normal, mas, né, É. socialmente, de a gente estar atento a esses sinais de alerta, né, dessas crianças, para daí poder tratar elas, né, porque a gente sabe que vai vir um tsunami, né, nesse sentido, infelizmente, né, porque já que a maioria dos abusos acontecem em casa. Cara, Então, que principalmente, bacana, isso era uma forma até de ser um movimento proativo para até para as instituições de ensino, né? Já que vão sim, ter o retorno, que aspectos que de repente seria interessante esse profissional, então ver a questão do comportamento, mudança, a questão, né, que você tinha falado, lembra de vários, né, tópicos que a gente já tinha mencionado isso. antes, né? Uhum. A autoflagelação, Isso, automutilação, né? é, A autoconceito negativo de si de si mesmo. mesmo. Tem crianças que chegam até a desenvolver anorexia, né? Tiques motores múltiplos, né? Também. Uhum, Então é bem comum, assim, porque já pegou o sistema nervoso, né? uhum, Então, tentativas de suicídio, que é uma das questões bem fortes também. uhum, Então, é bem importante estar atento a isso, né? E encaminhar para uhum, os profissionais competentes. Não adianta uhum, só tratar em casa, é importante o profissional, né? uhum, Porque um sem dúvida. terceiro que vai estar acolhendo, vai falar de forma técnica, coerente, né? Uhum. E vai E saber lidar com tentar, essas feridas, né? exatamente. Uhum. Então, eu acredito que é isso, né? De trabalhar o todo nesse sentido e acolher sempre, né? É isso aí, então. Muito obrigada, viu, Regina, pelo teu tempo. Muito obrigada A pelo joia. Instituto, né? Abrir esse espaço também para vocês, né? Estarem fazendo esse projeto tão lindo. Aliás, o Instituto está fazendo essa ação maravilhosa. Hoje vocês têm um projeto específico? Onde que vocês estão atuando hoje, nesse momento de isolamento? Nesse tempo de isolamento, a gente está bastante online também, mas a gente Uhum, está dando suporte para uma casa que acolhe crianças, né? Então, para uhum, mães sociais, auxiliares, para elas saberem lidar com as crianças, né? Que foram retiradas provisoriamente dos seus lares, eles estão com elas, né? Na casa uhum, lar. Então, a uhum. gente está dando um assessoramento para essas mães, né? Como tratar, porque lá elas têm 10 crianças em cada casa, Você tem que diz com saber como as lidar. profissionais das instituições de Isso, acolhimento, quando você falou mães isso. sociais, são essas Uhum, pessoas. Legal, bom, bom até para uhum. orientar, né? Porque muitas das vezes vivenciam dentro das casas lares, né? Dentro das É, instituições, né? é.
Muito Tem uma bom. pergunta ali que foi os sinais psicológicos, né, quando houve o abuso. Cada ser humano reage de uma forma, né? Às vezes Uhum, o abuso psicológico pode ter esses mesmos sinais também, né? Depende uhum. da estrutura do ser humano, né? Então, respondendo a pergunta ali, não sei se tem mais perguntas, mas eu acabei de ler ali. Tem o fato da escola, não sei se é bem uma pergunta, mas é assim, Jô Souza está falando aqui, o fato da escola ser apenas virtual contribui para que a criança sofra violência sexual e não seja denunciado? Será que isso é uma pergunta ou uma afirmação? Não tem ponto de interrogação, mas a gente pode considerar que o pai tem que sempre estar atento, né, Sim, Regina? sempre, sempre estar em alerta, né? Também não ficar assim, to- tudo não pode, né? Mas esteja atento sempre, né? Uhum, Então, não deixe essa oportunidade de cuidar do seu filho em todos os sentidos, né? Fique uhum, bem atento mesmo. Por isso que é bom você conhecer bem seu filho, né? uhum, Conheça bem. Porque na adolescência já é algo um pouco mais diferente, né? Tem a questão uhum, de hormonal e tudo mais, as crianças mudam às vezes de uma hora para outra, de tempo, uhum, mas é uma questão hormonal, né? Que ela está uhum, em desenvolvimento e tal. uhum, Então ali com o adolescente o diálogo é o essencial de tudo, uhum. né? Aqui tem a Renata que ela colocou, né, que eu sei que a gente já está caminhando para o final, até por causa do tempo, mas ela colocou aqui, sempre houve o abuso sexual. O caminho para, pelo menos, diminuirmos, qual é? Como o abusado consegue controlar esse impulso psíquico? O abusado, o abusador. O abu leia de novo. Vamos lá. A Regina mencionou que o abuso sempre houve. Qual o caminho pelo qual. Não, qual caminho, pelo menos, para menos diminuirmos? Isto é, como o abusado consegue controlar esse impulso cíclico? Porque o abusar Ah, porque é um ciclo da violência, da né? violência, ele precisa A de primeira ajuda, né? coisa que que passou por abuso, ele tem que estar consciente que ele passou por abuso, né? Tomar essa consciência, o que aconteceu, parar para pensar. Por isso que ele precisa dos profissionais muitas vezes para isso. E aí fazer a Uhum, pergunta: eu quero continuar assim ou não, né? Então, eu quero replicar isso, né, a vítima. uhum, Então, isso é importante, o diálogo. É o diálogo, se não tem uma outra terceira pessoa, ela uhum, consigo mesmo, né? uhum. Para ver e E para aqui que a Dani está perguntando, né, sobre o abuso. Quando o abuso não é sexual, mas psicológico, os sinais são os mesmos? muitas vezes sim, né? Depende como é que as pessoas reagem, Porque pode tudo ser. muito varia de pessoa para pessoa, né? Sim, sim, O ser porque humano é. então pode ser também, né? Alguns uns desses sinais. Então é isso aí. Então acho que a gente já. Aqui tem um comentário que em Manaus denúncias de violência contra criança e adolescente diminuiu. Isso nos preocupa, porque nos deparamos com o que? Subnotificações, né? Isso. É, Uhum, porque quem que denuncia em geral são terceiros, né? E uhum, pelo isolamento não existe terceiros, né? A escola, uhum, a sociedade em si, né? Então por isso que diminuiu, né? uhum. Mas a gente sabe que tá vindo o tsunami aí, o tsunami é o quê? Quando a onda vai se recolhendo, nós estamos nessa Aham, fase, e daí depois vem o tsunami e dá é. aquele estrago, A né? Então a importância de gente nós tem que estarmos atentos. estarmos atentos, Uhum. ter já profissionais preparados para atender essa Caiu. criançada, né? Então tá, vamos terminar aqui, senão antes que o Instagram nos derrube, tá, Regina? Muito Tá, obrigada pelo joia. teu tempo, obrigada por todos vocês que participaram. Deu uma falhadinha aqui, mas eu quero te agradecer, tá bom? Tá, E quem joia. Eu que sabe a gente agradeço. continue com esse papo, né? Porque tem esse Sim, e outros tantos.
né? Tem muitos, E não desistam, né? Qualquer coisa entre em contato conosco, a gente está aí para ajudar também, né? E vamos estar ressignificando. E eu quero E, agradecer vocês que estavam nos assistindo aí, né? com certeza. Um beijo, um Tá, abraço aí para vocês todos. Fica tá, com para Deus, vocês todos tá? também. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau. Até.